Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Abra por favor a sua Bíblia, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Pastor Salomão, pastor Osmar, obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Pastor Osmar nos deu uma aula aqui abençoada, uma aula escatológica, despertamento para a nossa fé. A igreja missionária, ela valoriza a escatologia, porque é na escatologia que toda obra missionária será recompensada. É onde receberemos galardão ou perderemos galardão, dependendo da intenção de fazer a obra missionária. É uma matéria necessária para a nossa fé. Que Deus abençoe vocês cada vez mais, pastores. Pastor Natalino, mais uma vez, minha gratidão. 1 de Pedro, capítulo de número 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Eu quero falar com vocês sobre cuidado missionário. Repete isso. Eu não ouvi os varões, só ouvi cuidado missionário. Queria ouvir voz de homem. 1, 2, 3. Cuidado missionário. Tem irmão que não tem jeito, não fala mesmo, nem em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Aos presbíteros ou anciãos ou pastores que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Diga, apacentai. É sabido de todos que apacentar é cuidar, amém? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora olha o tribunal de Cristo no versículo 4. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Agora Pedro falou aos líderes e a recompensa do trabalho da liderança. A partir do versículo 5 ele vai falar com a juventude e com toda a igreja. Semelhantemente vós jovens, sede submissos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora Pedro falou do cuidado uns dos outros para toda a igreja. Agora ele vai falar do cuidado de Deus para conosco, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora Pedro vai falar sobre o cuidado com o diabo. Versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fala misericórdia. Assentai-vos, por favor. É bom você deixar sua Bíblia aberta, se você quiser. Obrigado, meus irmãos que já estão adquirindo o nosso material. Já acabaram Salmos, primeiro volume dos Salmos. Eu escrevi 3 volumes no livro dos Salmos, 3 volumes de 50, intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São esboços de mensagens para você aprender a preparar um sermão e aprender a pregar esse sermão. Eu coloquei nesses livros conselhos que eu recebi de líderes nesta nação para o desenvolvimento ministerial.
O nosso material vendido pela internet, os livros, custa de 23 a 25 reais, fora o frete. Eu estou vendendo para vocês aqui a 10 reais. São livros para você desenvolver a sua chamada no reino de Deus. Salmos volume 2 e 3 sobraram salmos comentados e explicados do 51 ao 100 e do 101 ao 150, 10 reais. Não sei se à noite ainda teremos, porque aqui nessa manhã muita gente ainda vai adquirir. Eu tenho DVDs também. Não remova os marcos antigos. Eu falo sobre o respeito com a história da igreja e do evangelho. Eu tenho outro tema em DVD, resgatando a presença. Tenho outro tema em DVD, não comemore. Às vezes estamos comemorando certas coisas que não são coisas certas. E uma mensagem que sua filha, seu filho precisa ouvir: a bênção de estar solteiro. Tá bom? As meninas estão deixando de estudar para beijar na boca. Aí fica burra, cresce, vai querer depender de milagre. E Deus não faz milagre na vida de preguiçoso. Deus não faz milagre na vida de quem não quis guardar princípio. Se guardássemos mais princípios, necessitaríamos menos de milagres. Tá bom, irmão? E tem muitos jovens dizendo: quando eu casar eu vou ser santo. Mentira. A palavra solteiro significa sou inteiro, sou completo, porque é a fase que se tem mais tempo para se preparar, para pensar na obra de Deus e na própria santidade. Casou, você não vive para si, você vive para o outro. Vai ter que orar menos até acostumar o cônjuge a orar. Perigoso é a irmã não gostar de orar e você parar de orar. Perigoso é o cabra não gostar de orar e tu parar de orar. Então há todo um preparo bíblico para o casamento. O jovem, a adolescente, eu não sei porque adolescente namorando, eu não entendo isso. O jovem, ele tem que entender que o preparo para o casamento é o namoro. Então muitas colheitas malditas estão preparadas para o casamento de muita gente, porque plantou deslealdade no namoro, plantou mentira aos pais no namoro, plantou prostituição sem arrependimento no namoro, plantou transgressão, passou do limite. Eu falo nesse DVD também o significado da palavra beijar. Não é chupar língua. Beijar significa dar a posse do corpo. Tem gente beijando muito, e aí a colheita disso é sofrimento. Vai ficar para titio, para titia. Na maioria das vezes, eu não estou generalizando. Por quê? Porque deu a posse do corpo para muita gente. O beijo é premissa para o sexo, é o início do ato sexual. Quem tem relação sexual sem beijar é prostituta. Então minha filha, meu filho, tu vigia, em nome de Jesus. Eu sou vice-presidente em um campo em Goiânia. Eu atendo o gabinete com a minha esposa, jovens sofrendo nessa área. Ai pastor, mas é o desejo, é o desejo. Você não é bicho, você é ser humano. Então, se você é ser humano, você consegue controlar o seu desejo. E nesse DVD eu também falo que é melhor ser um solteiro santo do que um casado profano. Tem jovem solteiro aí que é muito mais santo do que gente casada. E tem CD também. Tem CD de pregação para você ouvir no seu carro ou na sua casa, onde você quiser. É 10 reais cada livro, cada CD, cada DVD. E minha esposa tem seu CD original, incluso playback, 10 reais. No final da mensagem eu vou escolher uma música aqui do CD dela, para os irmãos colocarem enquanto eu oro por vocês. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Pedro vai falar sobre 3 cuidados, 4, pode ter até mais, mas eu quero deter-me 3 a 4 cuidados. O primeiro cuidado é o cuidado com a igreja, é o cuidado da liderança com a igreja. Versículos 1
4, ele vai nos ensinar as seguintes palavras: aos líderes, aos presbíteros, aos anciãos que estão entre vós. Perceba que o pastor não está acima da igreja, está entre a igreja. Os pastores, os líderes estão entre a igreja. Essa tribuna elevada não quer dizer que a gente está acima do corpo de Cristo. Essa tribuna elevada é simplesmente uma facilidade para se ver quem ministra. Principalmente eu, que sou pequeno, tu que está lá atrás não ia me ver se eu estivesse aí embaixo. Então a tribuna facilita. O que Pedro está dizendo aos pastores que estão entre vós, ele está falando sobre pastores acessíveis. Ele está falando que o líder que cuida dos seus liderados, o líder que cuida do seu rebanho, sempre será visto entre a igreja, comprometido com a igreja, olhando para a igreja, ouvindo a igreja. Isso é estar entre vós. E Pedro diz: eu também sou presbítero com eles. Não existe um pastor só. Pastor líder não é o pastor, é um dos pastores. Por isso Pedro diz: eu também sou com eles. Ninguém é pastor sozinho, ninguém é líder sozinho. Pedro diz: eu sou pastor com eles. Eles não lideram sozinho. Nenhum líder desenvolve o seu ministério sozinho. Pedro continua: eu sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Ele está dizendo que a liderança participa das aflições de Cristo, mas também participa da glória que vai se revelar. Quando? No arrebatamento da igreja. Ele está falando sobre o equilíbrio do ministério cristão. Pastor sofre, líder sofre, líder de qualquer departamento tem suas batalhas, porque se Cristo sofreu, a gente também sofre. Mas Pedro conclui: somos participantes também da glória que há de se revelar. Ou seja, sofremos, mas temos certeza da glorificação. Quem entende isso, diga glória a Deus, por favor. Pedro diz, versículo de número 2: cuidai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus. A igreja é um rebanho. Se é rebanho, a nossa mente é voltada para ovelhas. A Bíblia nos chama de ovelhas. A Bíblia, João 10, chama Jesus de o bom pastor. E a Bíblia, 1 Pedro 5, versículo 4, chama Jesus de o sumo pastor. Porque Pedro vai dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha só que interessante, só para você que ama a palavra. No versículo 1, ele diz: os pastores que estão entre vós. No versículo de número 2, ele diz: o rebanho que está entre vós, pastores. Pedro não coloca o pastor acima da igreja, nem a igreja acima dos pastores. É um em comunhão com o outro. Os líderes entre o rebanho, ouvindo o rebanho, crescendo com o rebanho, cuidando do rebanho. E o rebanho, os liderados, também crescendo com seus líderes, aprendendo com seus pastores. Apacentai o rebanho de Deus. Aí ele vai dar as características da liderança que cuida do rebanho. Olha o que ele diz: tendo cuidado dele. Dele quem? Do rebanho, não por força. Pastor não obriga ninguém a ser crente. A gente que é líder não obriga ninguém a servir Jesus, porque nem Jesus obrigava. Irmão, Jesus libertava as pessoas até dele mesmo. Ele curou o cego de Jericó e disse: vê, tua fé te salvou. Uma outra vez que ele curou, ele disse: vai, tua fé te salvou. Ele não disse vem, ele disse vai, eu te curo, você me segue se você quiser.
O que ele disse à mulher que foi curada de fluxo no sangue, fluxo de sangue? Ele disse: vai e ser curada desse teu mal, segue se quiser. Ele não disse: você é obrigada a ser crente. João capítulo 8, ele perdoou a mulher e disse: vai e não peques mais. Ele não morreu assim, ele morreu assim, de braços abertos. Quem quiser vir, ele recebe. Quer Jesus? Vem. Não quer Jesus? Tchau, é tu que escolhe. Agora ele diz: não se lidera por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. Torpe ganância. A expressão torpe é suja, a expressão torpe é podre. Tem a ganância que é boa, mas tem a ganância que é podre. Qual é a ganância que é boa? É querer mais. Eu quero mais gente, é uma ganância boa. Eu quero um som melhor, porque tem uns eventos que eu vou pregar aí, irmão, diga-se de passagem, que parece que os pastores pegam o cabra que vende ovo na rua, olha o ovo, e coloca no local para fazer um evento. Não, mas tem pastor que tem condições e tem uma ganância boa. Eu quero um som de qualidade, ou seja, desejo por mais. Só que tem o desejo por mais de forma podre. Eu ficar rico, eu mostrar que eu mando, eu ser chefe, eu sou general. Um líder olhou para mim numa certa igreja e disse, ainda travou a boca: o sistema aqui é militar. Eu pensei que eu estava na igreja. Eu tô sei lá onde é que eu tô. Eu não consegui falar para ele. Eu falei: eu não sei onde é que eu tô. Entenda que o texto está dizendo: pastoreie, não lidere. Qualquer tipo de liderança que você tiver, até se você é patrão, pastoreie, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, disponível a orar, disponível a pregar, disponível a investir. Ele está falando sobre o cuidado com a igreja. E Deus está levantando uma nova geração de ministros, que essa geração que já fez história está cuidando, está investindo, está abençoando. Então guarda essa palavra, versículo 3: não tendo domínio sobre a herança de Deus. Igreja é a herança de Deus, quem domina é o Senhor. Versículo 3: servindo de exemplo ao rebanho. A liderança cuida sendo exemplo. A liderança das irmãs, dos jovens, dos irmãos, a liderança da igreja ou na igreja, cuida sendo exemplo. Não posso falar para vocês orarem se eu não oro. Não posso falar como líder para vocês dizimarem se eu não dizimo. Não posso falar para glorificarem a Deus se eu não glorifico. Porque tem líder que quando ele prega o povo tem que glorificar, mas quando outro prega ele não glorifica. Tem líder que exige o melhor da família dos seus liderados, mas ele ou ela não faz o melhor na sua família. Você é exemplo, você está sendo observado. Eu estou sendo observado. E Hebreus diz que é uma grande nuvem de testemunhas. Então a liderança que glorifica terá liderados que glorificam. A liderança que ora terá liderados que oram. E aí Pedro diz no versículo 4: quando aparecer o sumo pastor. Fala aí, igreja, sumo pastor. Por que Pedro vai falar desse sumo pastor? Por que Pedro vai apresentar o grande pastor, o excelso pastor? Porque é o seguinte: ei, nossos pastores podem falhar, eles podem liderar por força, eles podem liderar por torpe ganância. Em algum momento da liderança deles, eles não podem ter ânimo pronto. Em algum momento da liderança deles, eles podem mostrar que quer dominar o rebanho.
em algum momento da liderança deles, eles podem deixar de ser exemplo. Aí você diz assim: Pedro, a minha liderança não tem nada disso, Pedro. Aí se você for um crente bobo, fresco, você vai dizer: eu vou desviar, porque meu pastor não tem nada disso. Aí no versículo 4, Pedro diz: gente, calma, tem um pastor maior, tem um sumo pastor. Ore ao sumo pastor, fale com o sumo pastor sobre o seu pastor, porque criticar pastor é fácil, falar mal de pastor é fácil. Hebreus 13, se você quiser abrir, fica à vontade. Hebreus 13, versículo 7, Pedro vai dizer: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. De novo, está falando do exemplo da liderança. Versículo de número 17: obedecei a vossos pastores, submetei-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha para mim, o texto está dizendo: obedece a sua liderança para que ele te lidere com alegria, porque se ele te liderar com tristeza, não vai ser útil para você, não vai ser legal para nós fazermos a nossa liderança liderar com tristeza. Aí você diz: mas pastor, teve erros na minha liderança. Não defina seu pastor por um momento. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Tem gente que está me ouvindo pregar isso aqui e diz: discordo dessa palavra. Então você desvia, irmão, porque o que eu estou pregando aqui está na Bíblia. Discordar do que eu estou falando aqui é discordar do que está na palavra. Entenda por gentileza essa mensagem. Deus quer prosperar você, quer abençoar você, quer curar a sua alma. Mas pastor, meu pastor falhou nisso, falhou naquilo, eu estou com raiva. Ok, vai para o banheiro e grita com a sua raiva, vai lá e chuta a parede com a sua raiva, mas não xinga o homem de Deus, não sai falando mal de pastor. O sumo pastor quer te ouvir. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, igreja. Por quê? Porque o momento não pode definir a nossa liderança, o momento não pode definir o nosso pastor. Se forem atos consecutivos, fala para Deus. É por isso que Hebreus capítulo 13, quando ele fala de honrar pastor, de obedecer pastor, versículo de número 18: orai por nós. Olha o escritor que tem muita possibilidade de ser Paulo, pedindo oração: orai por nós. Versículo de número 20: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor? Parece que as irmãs querem dormir. O sangue de Jesus tem poder. Quem é o grande pastor? Quem é o grande pastor, igreja? Seu pastor não é o grande pastor. Eu mesmo que não sou o grande pastor, nem pastor grande. Não existe pastorzão. O grande pastor é o perfeito pastor, que é Jesus. Até pastor está em processo de crescimento diante de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Ok, então bora voltar para Pedro, que a gente não pode isolar a parte da mensagem. Então Pedro acabou de falar sobre o cuidado com a igreja. Esse é um cuidado missionário, é a missão do pastor com a igreja. Aí ele vai agora falar no geral sobre o cuidado com nós mesmos. Como assim, pastor? A gente cuida de nós mesmos com humildade, viu, jovem? Moça, humildade. Olha o que diz o versículo 5: semelhante vós, jovens, sede submissos aos anciãos. Jovem, moça,
Tem umas moças que estão pensando que eu não estou vendo elas, e estou. Presta atenção. Como que você cuida de si mesmo? Respeitando os mais velhos, respeitando o ancião, respeitando a anciã. Irmão, tem jovem. Por favor, pastor, fique em pé. Aí o senhor vem daqui para mim, eu vou sentar no seu lugar, e o senhor vem de lá para cá. Aqui é o vô, aqui é o neto, aqui é o pai, aqui é o filho, aqui é o pastor, aqui é o pastor, aqui é o membro. Sabe o que está acontecendo hoje? Chega perto o ancião. O avô pega na mão do neto, o pai pega na mão do filho, o pastor pega na mão da ovelha, a autoridade pega na mão do cidadão. E aí, coroa, de boa, meu velho? Se é pastor, e aí, Osmar? Beleza, Osmar? Ah, irmão, se eu estiver perto do meu pastor, eu mando tomar vergonha na cara. Eu mando levantar na hora. Levanta. Fala direito com o meu pastor, rapaz. Sou baiano. Baiano quando não é 6 é 12. Minha mãe ficou na metade, 6. Igual o pastor Natalino. Aí, meus irmãos, meu pai está lá. Bença, pai. Vem cá, pega na mão. Respeita a liderança. Deuteronômio diz que quando o ancião chegar diante de você, fica em pé. Só que a gente não quer ouvir quem tem cabelo branco. A gente não quer ouvir quem tem história para contar. A nossa geração prefere o Davi guerreiro, não o Davi lâmpada. O que é Davi guerreiro? É o Davi que vai para cima. É o Davi que mata gigante. É o Davi que vai pra cima de tudo. É o Davi, receba, eu tô sentindo. Aí eu gosto desse pregador. Mas Davi chega um momento que envelhece. E a Bíblia na velhice de Davi não vai chamar Davi de guerreiro, vai chamar Davi de lâmpada. Porque não tem muita voz, mas brilha com a história. Nesse momento que Isbi-Benob vai chegar diante de Davi. Davi está velho e cansado, não consegue mais levantar para lutar como antes. E Isbi-Benob, que representa essa geração de jovens que não quer ouvir os mais velhos, pegou a espada, pegou a lança, olhou para Davi e disse: vou te matar. Davi disse: você vai apagar a lâmpada de Israel, porque eu não dou conta de guerrear. Ele pega a lança e diz: chegou seu fim, coroa. Chegou seu fim, veão. Quando ele pegou a lança e vai matar Davi, aqui está Isbi-Benob, aqui está Davi. Quando ele vai matar Davi, Abisai pula no meio dos dois. Abisai olhou para o gigante Isbi-Benob e disse: eu não deixo você apagar a lâmpada de Israel. Não deixa que a lâmpada se apague. Porque estou inventando aí o evangelho jovem, evangelho pink, evangelho kids. A pregadora das meninas é Isadora Pompeu. Sabe nem se vestir, porque só veste roupa rasgada. A roupa era para cobrir o corpo, agora é para mostrar as coxas. É Priscila Alcântara, que deixa a careca desse lado e pinta o lado de cá de rosa. É o exemplo das meninas. São as pregadorzinhas dizendo que não tem nada a ver ser lésbica e gay. Vai tudo para os quintos ou para o sexto do inferno. A igreja que vai para o céu é santa, é lavada, é diferente. Mas a gente precisa de um evangelho jovem para conquistar. Não existe evangelho jovem, não existe evangelho infantil. O evangelho é eterno, ele não tem que se adaptar a nós. Somos nós quem precisamos nos adaptar ao evangelho. Mas sabe o que eles fazem? Zombam de nossos pastores. Irmão, se eu for pregar no congresso que tiver Isadora Pompeu e Priscila Alcântara, primeiro eu vou virar para elas, pregar para elas, para depois pegar para a igreja.
Você pode não saber porque a tua filha não tem coragem de te apresentar ela, mas curte todas as fotos. Não fala de cruz, não fala de sangue, não fala de céu, não fala de respeito. Ainda prega que jovem pode ter sexo antes do casamento. Se é dele que você gosta, você pode fazer sexo com ele. Isso é palavra de prostituta. Um jovem mandou uma mensagem para mim: pastor, eu quero ter conselhos contigo. Eu quero ter conselhos porque eu quero aprender com o Senhor. Falei: meu filho, você é da minha idade, vai procurar conselho com quem é mais velho do que eu e do que você. Vai procurar conselho com quem já viveu a dificuldade que você está vivendo. Quem consegue me entender? Senta para ouvir seu avô, senta para ouvir sua avó. Tenha cuidado de si mesmo. Você desrespeita seu pai, você desrespeita sua mãe porque é mais velho do que você. Você também vai ficar velho, você vai colher. O que Jacó fez? Pegou um cabrito, colocou no braço e foi enganar Isaac, o pai. Eu sou Esaú, pai, pega aqui, ó, tô peludo. Aí o pai pegou: ah, é Esaú, enganou o pai. Aí Jacó cresce, casa, gera um monte de filho e nasce José. José é o que ele mais amava. José é o mimadinho da casa. Deus manda logo para o Egito para aprender a virar homem. É o mimadinho da casa. Aí os irmãos vieram, pegaram José, maltrataram José, arrancaram a capa de José, pegaram um cabrito, mancharam a capa no sangue do cabrito e trouxeram a capa manchada no sangue do cabrito e disseram: tá aqui, pai Jacó. Jacó enganou o pai com um cabrito, vai ser enganado por um cabrito. Cuidado. Cuida de seu pai, seus filhos cuidarão de você. Escuta seu pastor mais velho. Cuidado com a voz da modernidade. Sabe por que eu não consigo pregar sem orar? Porque está na minha mente o calo nos joelhos da minha avó. Sabe por que eu não consigo pregar sem orar? Tem na testa da minha mãe a marca de orar com a face no pó. Sabe por que no meio da mensagem às vezes eu digo: eu estou sentindo a presença de Jesus aqui? Eu tenho 29 anos de idade, comecei a pregar com 5, estava lá na Bahia, no bairro Nelson Costa, Rua da Valeta, Ilhéus, Bahia. Pastor Antônio José, numa escola dominical como essa, tocou o sino e disse: eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E foi nessa manhã que eu fui batizado com o Espírito Santo e falo em novas línguas até hoje. Os conselhos que eu coloquei nos meus livros foram os anciãos que me deram. Não foi essa nova geração de pregadores. Não sento, não comungo, não escuto, porque não tem nada para me ensinar. A maioria deles, não são todos. Tenha cuidado de si mesmo. Como? Respeitando os mais velhos. Respeite quem já viveu o seu futuro. Sede todos submissos uns aos outros. Isso aqui é difícil, né? Quem manda é mim é Jesus, tu não manda em mim não. Quem que você pensa que é para ficar assim? O que o texto está dizendo? Sede submissos
uns aos outros. Filho, submissa aos pais. Esposa, submissa ao marido. Marido, ame a esposa. Pastor, respeite o rebanho. Rebanho, se submeta ao pastor. Servo, se submeta ao seu senhor. Funcionário, se submeta ao seu patrão. Aluno, se submeta ao professor. Sede submissos uns aos outros. Levanta as duas mãos. Faz assim. Não é assim não, assim. Fala, sub. Por baixo, ó, sub. Missão. Sub é de baixo, missão é serviço, tarefa. Ó. Exemplo. Eu falo, eu não sei falar. Eu falo Jesus, eu falo aleluia. E você é formado. Você tem vários diplomas. Você tem vários canudos. Só que o pastor colocou a mão em quem fala aleluia e Jesus. E o pastor disse: lidera esse departamento. Meus irmãos, eu quero falar para vocês aqui que o pastor falou para falar para você. Você que é formado, cala a boca, senta para escutar quem fala Jesus. Porque é formado, mas não é autorizado. Autorizado é o de cá, é quem tem a imposição, é quem tem a missão. Seja submisso. Não é porque você prega mais do que o seu pastor que você não tem que ouvi-lo. Não é porque você é mais inteligente ou mais nova que você não vai acatar as ordens. Sede submisso. Você pode dar opinião? Pode. Você pode fazer pergunta? Pode. Você pode querer o melhor? Pode. Desrespeitar? Não. Falar por trás? Não. Isso é hipocrisia. Sede submissos uns aos outros. Quem é que está na portaria hoje? É fulano. Ele é o porteiro? É. Olha, o senhor deixa meu filho passar aqui a hora que ele quiser. Vai deixar não. Se passar aqui, irmão, vou pegar no braço e colocar no seu colo. Por quê? Porque autorizado aqui na porta sou eu. Eu sou presbítero e eu sou porteiro. É melhor um porteiro na porta certa do que um presbítero na cadeira errada. Aleluia! Respeite a missão do outro. Sede submissos uns aos outros. Agora, como que a gente consegue fazer isso? Revestivos de toda humildade. Revestivos. Estou vestido. Estou revestido. Revestido. Deu para entender? Humildade é uma vestimenta a mais. Eu estou vestido. E se esse negócio gelar, esfriar, aí eu estou revestido com a humildade. Eu estou protegido, eu estou cuidando de mim mesmo. A humildade é cuidado consigo mesmo. Revestivos de toda humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então você se humilha diante do outro e diante de Deus. Deu para me entender não? Ou está voando? Vou repetir. Olha aqui, olha o versículo 5. Sede submissos uns aos outros. Isso é humildade. Aí vem o versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Ou seja, eu me humilho diante de você cuidando de nós. E eu me humilho diante de Deus, porque quem vai me exaltar é Ele, não é você. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Primeiro, cuidado da liderança com o rebanho. Segundo, cuidado com nós mesmos. Como? Cuidando dos mais velhos, respeitando os mais velhos e respeitando a missão do outro. Isso é cuidar um do outro. E nos humilhando diante de Deus. Versículo 7. Lançando sobre Ele. Ele quem? Eu estou apontando para cima, meu irmão.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Escuta aqui, por favor. Toda a vossa ansiedade. Eu gostaria que as irmãs falassem isso. Toda a vossa ansiedade. Não, minha irmã, fala mais alto que eu sei que tu grita mais. Vai, 1, 2, 3. Você vai lá no psicólogo, que não é pecado. A igreja, na maioria das vezes, ela endemoniza a psicologia. Mas tem igreja também que está psicologizando o evangelho. É dois extremos: demonizar a psicologia e psicologizar o evangelho. Tem mensagem de pregador que é só psicologia. Você é o melhor, você não pode sofrer, você é o máximo de Deus na terra. É mentira. Mas não podemos demonizar a psicologia, porque assim como tem, escuta, assim como tem problemas espirituais sendo tratados em consultórios de psicólogos, tem problemas psicológicos sendo tratados em gabinete pastoral. Está errado. Problema espiritual, quem resolve é gabinete pastoral. Problema psicológico, quem resolve é psicólogo. Problema de alma. O que Deus fez com Elias quando ele estava querendo ficar só, sem comer e querendo dormir? Deus deixou ele só, deixou a comida e saiu, e deixou ele dormir. Tratamento psicológico. Ele poderia perturbar Elias: traz alguém para ficar com ele, porque ele quer ficar sozinho. Não, fica só, vai dormir. Dormiu, acordou, comeu, caminhou 40 dias e 40 noites. Porque o descanso é um tratamento psicológico. Aí você vai chegar no psicólogo, se a psicóloga vai olhar para você e vai dizer assim: e um conselho que eu vou dar para crente aqui: procure psicólogo crente, porque tem um monte que está misturando psicologia com macumba. O psicólogo cristão, ele sabe conectar a palavra que trata com o nosso espírito com a ciência que trata a alma. Paulo escreveu para Timóteo e a igreja ter cuidado contra a falsa ciência. Psicologia não é falsa ciência. Agora, o camarada pode torná-la falsa quando mistura com macumba. Amém? Então é o seguinte: o psicólogo vai olhar para a pessoa e dizer assim: abra a boca e conta tudo. Aí você vai contar tudo, e pagou 400 reais na consulta. Aí você contou tudo, aí você volta para casa: como eu estou me sentindo mais leve, como eu estou me sentindo bem. Por quê? Porque contou tudo. O bestalhado era só orar e falar tudo para Jesus. Pegava o dinheiro dessa consulta e dava de oferta para missões. Na maioria das vezes acontece assim. Ela não está aqui, é minha esposa. Que mulher, pastor, o senhor tem quanto tempo de casado? 31, eu tenho 8. Mulher estranha. Ela teve um sonho que uma irmã dizia que eu estava solteiro. Acabou a semana. Como assim solteiro? Você é casado? Eu sou casado aqui, menino. Nem saia. Mas eu sonhei que a irmã falava que você estava solteiro. Mas eu sou solteiro. Como assim? Eu sou completo com você, eu sou solteiro. Sou inteiro. Quem não é casado está solteiro. Eu sou. Quem pegou a diferença? Pegou não. Quem não casou está solteiro, está completo, mas pode se acabar. Quando ele casa, ele se torna completo. Aí
Ela estava no avião ontem, ela olhou assim, ela chegou, ela sentou na janela, aí olhou e baixou a cabeça e eu olhei para a cara dela. Ficou 1 minuto triste. Aí eu cutuquei, falei: amor, tu fala logo. Depressão são tristezas acumuladas. Depois eu falo. Eu acho que eu vou estudar psicologia para entender essas mulheres. Aí o irmão nos buscou. Esqueci o nome de tu. Aldo. Esse é Aldo. Aí ela deitou lá atrás e dormiu. Porque eu falei para ele: bora tirar essa mala aqui de trás e deixar ela dormir. Tirou a mala, ela dormiu a viagem todinha. Olha Deus tratando Elias. Aí chegou, aí tinha um energético. Falei: quer um energético? Não. Então vai banhar. Fala, amor. Aí contou o sonho, que eu estava na igreja e o irmão falou que eu estava solteiro, e não foi a primeira vez que sonhou que eu estava solteiro. Falei: pronto, mas eu sou casado. Pronto, ficou de boa, porque falou. Se falando com um homem resolve, imagine falando com o Todo-Poderoso. Lança sobre ele toda a sua, toda, fala toda. Fala tudo. Grita. Gritar, pastor, é gritar. Tu não grita gol? Tu não grita com a tua esposa, com o seu marido? Por que não grita orando? Um jovem da nossa igreja me procurou: pastor, essa menina fica nervosa, ela grita. Falei: mulher grita, então tu casa com homem. Tu me mete logo ao murro. Vira mulher para tu ver o que é ser mulher. Estuda a mulher. Tu não vai conseguir entender não, mas vai melhorar um pouquinho. É por isso que Jesus vai passando e o cego clama. Aí a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Quando ele clamou cada vez mais, Jesus respondeu: mas pastor, vai incomodar a vizinhança, que eles se mudem. Você precisa do seu milagre. Fala para ele, e com certeza ele vai te dar uma direção, vai levantar alguém para te ajudar, porque ele tem cuidado de vós. Agora, por que Pedro disse que ele tem cuidado de nós? Irmão, de noite tem como tirar isso e botar para os cantos, porque eu fico pregando só aqui, porque isso aqui o povo não me vê direito não, lá de longe. Aí eu vou ficar só do lado de cá ou do lado de lá. Pedro lançou a rede a noite inteira, não pescou nada. Jesus chegou e disse: lança a rede de novo. Lançou, pescou muitos peixes. Jesus cuidou dele. Pedro estava devendo imposto. Jesus disse: vai lá, pesca, pega a moeda na boca do peixe, paga o meu e o seu imposto. Jesus cuidou dele. Ora que Deus vai cuidar de você. A Luana orou por mim 3 anos. 3 anos. Eu fui pregar na igreja dela, e era um congresso de missões, e ela estava representando o Irã. Então a cara dela estava toda fechada. Eu não vi nada, mas ela me viu e se apaixonou em mim. Aí ela foi lá na mãe dela: mãe, como ela é linda. Aí minha sogra: como assim lindo? Uai, lindo, mãe. Só que na hora minha sogra sentiu um impacto, porque ela nunca tinha falado assim com a mãe. Que tem umas meninas que quer o príncipe, mas já namorou o reino todo. Aí a minha sogra... E tem uns meninos que quer uma princesa, mas já namorou o reino todo, não é só as meninas não. A minha sogra assustou, porque ela nunca teve uma atitude dessa. Irmão, eu só preguei naquela igreja aquela vez. Eu morava em Brasília, fui embora. A Luana passou 3 anos orando por mim. E ela orava para crescer. Quando ela me conheceu, ela falou: Jesus, esquece essas orações de crescer.
Parece que ela teve uma revelação que eu não ia crescer. E ela tinha feito uma carta para Deus, que queria alguém que não fosse jogador de futebol, que gostasse de terno e gravata, que gostasse da palavra. Quando ela me conheceu, parece que ela viu o perfil da carta que escreveu para Jesus, mas não me falou nada. Eu preguei e fui embora. 3 anos depois eu volto para a igreja dela, para pregar na igreja onde ela congregava. Pastor Wellington era o pastor dela, que já passou para o Senhor. E ela foi cantar na equipe de louvor. Irmão, quando eu vi um cabelo daquela menina, que aí é original, tá? É original. Quando eu vi o cabelo dela, eu falei pro pastor: essa menina tem um cabelo de crente, hein? Eu só falei isso, meu Deus do céu. Aí o pastor olhou para mim e disse: não é só o cabelo não, irmão, ela é toda crente. Falei: obrigado, glória a Deus, né? Ele: glória a Deus nada, olha para mim. Aí eu olhei. Ele disse: ela ora por você tem 3 anos. E se vocês não decidirem hoje, vai entrar no quarto, porque já estamos em dezembro. Eu falei: mas rapaz, é uma pressão do cabra. Se vocês não decidirem hoje. Aí eu, querendo disfarçar, eu disse: é muita areia pro meu caminhão. Aí o pastor disse: dá 2 voltas, besta. Espertinho, né? Resumindo, fomos jantar na casa do pastor. E a mãe dela nunca deixava ela ir para pizzaria, sorveteria com o povo. E ela perguntava por que. A mãe dizia: eu sei para o que eu estou te guardando. Nesse dia a mãe deixou a bênção dos pais. Aí na mesa ela não fala. Eu falei: eu vou falar com essa menina. Ela não fala comigo, eu vou falar com essa menina. Falei: a irmã gosta de mim, não é? Ela olhou para mim: como? A irmã gosta de mim tem 3 anos. Isso já é amor. Eu só fiz uma carta para Jesus, só isso. Falei: cadê a carta? Está na minha Bíblia. Pega a carta. Ela pegou a carta. Cheio de jovens, uns 30 jovens na casa do pastor. 2 irmãos meus. Eu comecei a ler a carta. Querido Deus, eterno Pai, eu quero que o Senhor coloque no meu caminho um esposo. Uau! Não foi um menino, não foi um cara, foi um esposo. Porque namorado tem demais, menino tem de sobra, esposo não. Que não seja jogador de futebol. Isso é eu. Meu pai nunca deixou eu jogar bola. Que ande de terno, que goste de terno e gravata. Eu disse: é eu. Aqui, ó. E que não seja muito maior que eu. Eu falei: fica em pé. Ela ficou. Eu falei: tira o salto. Ela tirou. Eu falei: eu sou maior que você, pouca coisa. Aí eu falei assim eu falei assim pra ela: fevereiro a gente noiva. Isso na virada do ano. Ela: não, eu tenho que ver seus pais, conhecer seus pais. Eu falei: eu trago eles. Em março eles estão vindo. Então em junho a gente noiva. Quando conhecemos nossos pais, eu falei: o casamento está marcado para julho do ano que vem. Pronto, tem 1 ano. Orou, noivou, casou para namorar. Pronto. Porque tem gente que namora para casar, né? É bom casar para namorar. Tem uns meninos aí que quando é para ser amigo, quer namorar. E quando casa, quer virar amiguinho. Não faz mais as coisas. Por causa da prática do pecado.
A Luana orou 3 anos, eu rodando o Brasil, e Deus me trouxe de volta no caminho dela e me colocou na frente dela. Deus valoriza seus sentimentos. Se eles se enquadram com a palavra, Deus valoriza. Fica em pé. Tá difícil ficar em pé, irmão? Fica em pé. Eu quero orar por você que é líder de alguma coisa. Eu quero orar por você que é jovem e tem ansiedades no seu coração. Eu quero orar por você que tem história e às vezes se sente desprezado. Eu quero orar por você aqui na frente. Fala a terceira vez, eu quero orar por você aqui na frente. Quarta vez, eu quero orar por você aqui na frente. Você põe o número 2 para mim? Número 2. Por favor. Obrigado. Pode vir. Feche os seus olhos. Senhor, aqui na frente tem líderes. O ministério ainda não se desenvolveu, mas já são líderes, líderes porque o Senhor chamou para isso. Ensina-os a humildade, ensina-os a amar os liderados. Aleluia. Coloca alguém no caminho dele, no caminho dela, que ajude o desenvolvimento. Mais um e meio a multidão. Diga: Senhor, eu não quero ser mais um ansioso ou ansiosa, desesperado, estressado. Eu quero confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Continua aqui comigo. Há alguém aqui que esteja afastado do Evangelho? Ou que não seja evangélico, mas quer se entregar para Jesus nessa manhã? Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão. Alguém que queira se entregar para Jesus nessa manhã. Tem alguém? Tem uma moça aqui. Tem mais alguém? Vem cá, vem. Fala assim: eu recebo Jesus como meu único Senhor e meu Salvador. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir essa moça? Pode. Vou te dar o CD da minha esposa de presente, tá bom? Ela disse que ela era afastada do Evangelho e ontem ela ouviu a mensagem e sentiu Deus falar com ela. E ela veio hoje pela manhã decidida a voltar para Jesus. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, me escuta. Atos dos Apóstolos conecta a oração com a palavra e a oração com o louvor. No capítulo 6, Pedro disse:
nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Diga oração e palavra. No capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Diga louvor e oração. Isso é no 16. Falei 6 e 16. Mas o capítulo 10 diz que o anjo do Senhor falou para Cornélio: Cornélio, suas ofertas de solidariedade e suas orações sobe para Deus. Então o capítulo 10 conecta oferta com oração. Nós já oramos, já cantamos e já pregamos. Só falta a nossa oferta. Então você vai voltar para o seu lugar para completar o seu culto em ato, baseado em Atos dos Apóstolos. Pegue sua oferta, os obreiros da salva já pode passar, porque essa igreja ama missões. Esse projeto lindo aqui vai dar certo e depende da sua oferta, para a igreja não ficar passando certas privações. Alguém vai cantar para tirar a oferta? Qual o nome? Raimundo Vaz. Raimundo Vaz cantar. Cadê o Raimundo? Cadê quem? É a salva que vai passar, pastor? Podem ir. Podem ir, que o povo quer ofertar e já quer ir para casa. E eu também quero ofertar aqui. Cadê o Raimundo Vaz? Pai, Senhor amados, Pode cantar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra as portas para você. Que o Senhor multiplique as bênçãos na sua vida. Que o Senhor visite a sua família com saúde, com providência e com graça. aleluia.